Olá a todos, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos aprender mais um pouquinho. É sempre muito bom aprender coisas novas, coisas diferentes, não é? Vamos tentar entender as questões agora. Questão número 1. É para você descobrir qual figura fica melhor no lugar deste ponto de interrogação. A gente tem dentro desse retângulo várias figuras. Aí a gente tem que descobrir qual é o segredo da questão. Qual lógica, qual padrão se repete de uma figura para a outra. Se a gente descobrir esse macete, a gente descobre qual figura fica melhor no lugar do ponto de interrogação. Vamos tentar analisar pelas linhas. Eu acho que fica mais fácil pelas linhas. Às vezes a lógica, o segredo da questão está nas linhas. Às vezes está nas colunas. Aí vai depender da forma que as figuras elas estão distribuídas. Mas neste caso aqui, a gente vai observar que tem uma lógica nas linhas. Olha só, na primeira figura tem um círculo e uma bolinha em cima. Na segunda figura, um círculo e uma bolinha aqui à direita. E na terceira figura, um círculo e uma bolinha logo abaixo. É como se essa bolinha escorregasse de uma posição para outra, no sentido do relógio. Ela está aqui, na segunda posição foi para cá, e na terceira posição foi para cá. Ela como se deslocasse, girasse no sentido do relógio. Vamos ver se isso também se repete na segunda linha. Primeira, a bolinha está aqui à esquerda, depois a bolinha vai para cima, depois a bolinha vai para a direita. Essa lógica também se repetiu. A bolinha girou, rodou no sentido do relógio, no sentido horário. Ela está aqui na primeira posição, depois ela foi para cima, depois foi para a direita. Então, isso se repetiu na primeira linha e na segunda linha. Agora vamos ver na terceira linha. A bolinha está embaixo, depois foi para a esquerda. Também foi no sentido do relógio, né? A bolinha se deslocou no sentido do relógio. Observe que essa movimentação no sentido do relógio se repete na primeira linha, na segunda linha e na terceira linha. Aí você vai ter que descobrir qual das figuras que melhor se encaixa nesse ponto de interrogação a partir aqui da segunda posição. Se ela está aqui à esquerda e ela movimenta-se no sentido do relógio, para onde será que ela vai? Ela vai movimentar-se mais uma vez no sentido do relógio. Ela está movimentando em 4 posições. Só tem 4 posições: cima, baixo, direita e esquerda. Ela só tem uma dessas 4 posições. A bolinha não alterou mais posições. Ou seja, se ela está aqui à esquerda, qual será a próxima posição se ela continuar movimentando-se no sentido do relógio? É isso que você tem que descobrir. Você vai analisar as figuras e marcar a opção que melhor tem essas características. Próxima parte, parte 2. Vamos lá, nós temos aqui vários quadrados. Vamos começar pelas linhas. Se a gente não encontrar um padrão nas linhas,
a gente tenta encontrar um padrão nas colunas. Agora, se a gente não encontrar padrão nenhum, aí fica difícil descobrir qual figura vai ficar aqui no ponto de interrogação. Então a gente tem que sempre imaginar o que será que leva uma figura, qual relação que tem uma figura com a outra. É isso que a gente tem que descobrir. Se a gente não descobrir essa relação, a gente não descobre qual figura está faltando. Aqui vamos aqui, primeira linha. A gente tem aqui um quadrado, né? Temos duas partes coloridas e aqui 4 partes coloridas. Ou melhor, 2 partes coloridas. Na primeira posição temos duas partes coloridas. Na segunda posição, 2 partes coloridas. Na terceira posição, 1, 2, 3, 4. 4 partes coloridas. E aí, qual será essa relação? Eu consegui observar uma relação. Eu consegui ver que a terceira figura, terceira aqui, ela é como se fosse uma fusão da primeira com a segunda figura. Observe aqui, todas as partes coloridas da primeira figura estão na terceira figura. E todas as partes coloridas da segunda figura estão na terceira figura também. É como se a primeira figura e a segunda figura se juntassem e formassem essa terceira figura. É isso que eu vi, né? Essa relação. Agora vamos ver se essa relação também se repete na segunda linha. Nessa linha aqui. Nós temos aqui na primeira posição 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes coloridas. E na segunda posição, 1 parte colorida. Agora vamos ver na terceira posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes coloridas. Você observou que 5 da primeira com 1 da segunda dá 6 da terceira. Então, esse padrão também está se repetindo na segunda linha. A terceira figura é uma fusão, é uma forma de fusão da primeira figura com a segunda figura. Certinho? Então, esse é o segredo da questão. Então, isso vai ter que se repetir na terceira linha também. Aqui onde está esse ponto de interrogação, deverá ser uma fusão da primeira figura com a segunda figura. Certinho? Aí você vai analisar aqui qual dessas figuras aqui melhor representa uma fusão da primeira figura com essa segunda figura. Agora vamos para a próxima, parte 3. Parte 3, vamos trabalhar com circunferências, com círculos. Vamos analisar pelas linhas também. A gente tem aqui uma figura, um círculo e 2 partes coloridas dentro. E na segunda posição, uma parte colorida, na terceira posição, uma parte colorida. Olha só, vamos tentar observar aqui na segunda posição. Na segunda posição, apenas uma parte está colorida e corresponde a uma parte também da primeira posição. Na terceira posição, apenas uma parte está colorida e essa parte também corresponde a uma parte da primeira posição. Olha só, eu descobri a relação. A relação é a seguinte: a segunda posição só tem uma parte colorida da primeira. E a terceira posição só tem também uma parte colorida da primeira posição. É esse o segredo, né? A segunda e terceira partes, as segunda e terceiras posições
são partes da primeira posição. Agora vamos ver se também se repete isso na segunda linha. Nós temos aqui na segunda linha 1, 2, 3 partes coloridas. Na segunda posição, 1, 2 partes coloridas, e na terceira posição, uma parte colorida. Agora a gente vai ver se a segunda posição e a terceira posições são partes da primeira. Aqui nós temos essas duas partes coloridas, e essas duas partes também são partes da primeira posição. Agora vamos ver a terceira parte colorida. Essa terceira parte também é parte da primeira posição. Então, esse padrão se repetiu na segunda linha também. Se esse padrão se repete na primeira linha e na segunda linha, consequentemente ele vai ter que se repetir na terceira linha. As partes coloridas da segunda posição e da terceira posição devem ser partes da primeira. Olha só, aqui na segunda posição da terceira linha, nós temos essa parte colorida e essa parte colorida, corresponde a essas duas partes. Então, na próxima posição, as partes coloridas serão as outras duas partes que não foram usadas na segunda posição. Certinho? Olha uma coisa que eu estou vendo também. Se você começar aqui da terceira posição para a segunda, aqui na primeira linha, você pega a terceira figura e junta com a segunda figura. É como se a terceira posição e a segunda posição se fundissem e formassem a primeira. É quase igual a lógica. É igual a lógica da segunda parte, só que está de trás para frente. A terceira posição fundiu-se com a terceira e formou a primeira. Aqui na segunda linha, se você fundir a terceira posição com a segunda posição, nós teremos a primeira posição. Você pode olhar também deste ponto de vista. A terceira posição funde-se com a segunda posição para formar a primeira, certinho? É isso que você vai ter que descobrir então, fica melhor assim. Qual figura que fundida com a segunda posição aqui gera esta? Gera a primeira posição, certinho? Agora a próxima questão 2. Diz o seguinte: calcule o comprimento da circunferência abaixo e a área do círculo correspondente. Considere 3 como aproximação para π. O comprimento da circunferência é calculado por essa fórmula aqui. 2 vezes π vezes r. O π vale 3, no caso, né? Que é uma aproximação, e o R vale 17, porque o R é o valor do raio. Você substitui aqui para calcular o comprimento da circunferência, ou seja, essa volta aqui em preto que eu estou circulando, é o que você vai calcular, o comprimento dessa volta. Então você vai calcular C é igual a 2 vezes 3 vezes 17. Você calcula isso e calcula o comprimento. E depois você tem que calcular a área. Vai ser A igual a π vezes R ao quadrado. Ou seja, você vai calcular qual é a área correspondente a essa parte aqui colorida. Ou seja, quantos quadrados cabem aqui dentro, quantos quadrados de 1 centímetro de lado cabem aqui dentro. Ou seja, qual é a área ocupada por este círculo. Você vai calcular A igual a 3 vezes 17 ao quadrado. Lembrando que 17 ao quadrado é 17 vezes 17.
não é 17 vezes 2. Se você colocar 17 vezes 2, vai dar errado. Porque o 2 ele indica quantas vezes o 17 repete. Ele repete 2 vezes. Então, a área vai ser igual a π vezes 17 vezes 17. Certinho? No caso, vai ser 3, né? Vai ser 3 vezes 17 vezes 17. Aí você consegue calcular a área. Então, é isso. Por hoje é só. Muito obrigado por sua atenção. E até mais.